Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo Filosofia da Linguagem, agora a gente vai falar um pouco sobre a introdução e os principais autores, o que eles têm realmente em comum e o seu desenvolvimento após, a fazer essa temática da filosofia da linguagem. A partir daí, a filosofia da linguagem é o ramo da filosofia que investiga as relações entre o mundo e o pensamento da linguagem. Então, podemos dizer que o sentido das palavras, desde os primeiros pensadores, sempre ocupou um papel importante nas reflexões filosóficas. Com tudo isso, gente, somente a partir do século XX que a filosofia passou a ser considerada uma linguagem como uma investigação filosófica fundamental. Partindo dessas ideias, se antes elas eram secundárias, servindo como base para a reflexão, a partir daí era contemporânea, ela se tornou-se tema principal. Então, na idade contemporânea, a filosofia da linguagem começou a se desenvolver a partir do momento que fizemos uma comparação da comunicação e da ação para poder desenvolvimento, dessa linguagem seja mais fácil, uma linguagem lógica, uma linguagem compartilhada, uma linguagem que vai se desenvolvendo ao ponto que começamos a investigar, esse fundamento da linguagem. A partir desse momento, não se trata apenas de compreender o contexto histórico, gente, ou sociais, ou culturais. Para isso, a partir disso, a investigação começou a se dar significado ao sentido das palavras. Se trata também de compreender os limites da linguagem e as tentativas de exprimir pensamentos finalmente. Se o sujeito que se determina e a linguagem que não é contrária, a partir do momento esses fatos, vai se compreendendo ao longo desse processo. Então, o contexto histórico, social e cultural vai dar realmente início a uma forma de entendimento, que é a partir dessas tentativas de entender o pensamento através da linguagem. Então, o que intriga os pensadores, muito além do mero dificuldade da linguagem ou problema da linguagem, com os conflitos pessoais, políticos, religiosos causados pela diferença de sentido da mesma palavra, é se a linguagem pode mesmo dizer algo acerca do mundo e ser compreendida como forma ou conforme a intenção daquele que tenta se comunicar. Cada pessoa possui um mundo particular que tenha inutilmente transmitir aos outros. Que tipo de mundo é comunicado pelos diferentes tipos de linguagem, como poesia, filosofia, religião, ciência, literatura, cinema e outros mais. Os pensamentos que tentamos transmitir não são distorcidos pela linguagem de grupos no qual vivemos. Qual é, então, a linguagem adequada, gente? Então vamos pensar. Todas essas ramificações têm uma certa dosagem de uma linguagem para que a gente possa realmente entender. Então, no meio dessa adequação, que vai se tornando a lógica da linguagem ser a mais apropriada para que a gente possamos realmente entender esse intuito ou forma, dessa nova linguagem. Para o filósofo austríaco Stalin, Ludwig Stalin, um dos mais notáveis autores da filosofia da linguagem, estamos tão somente jogando ingeniosamente jogos, de linguagem que funcionam apenas inserindo uma indeterminada interpretação social da realidade, em que muito provavelmente não é a própria realidade. Diz também ele que nossa linguagem não funciona fora da realidade linguística na qual vivemos e não é meramente afirma o óbvio, mas sim diz que os limites de nossa linguagem são também os limites do nosso pensamento. Ludwig Stalin, esse grande filósofo austríaco. Essa ideia de muito explorada na filosofia da linguagem, em cerca de forma que está de acordo com a observação que o escritor Aldous Rex, Aldous Rex fez sobre as traduções linguísticas do seu famoso livro As Portas da Percepção, que dentro eu botei um fragmento aí do livro para a gente poder entender o que o autor quis passar. Cada indivíduo é a um só tempo beneficiário e vítima da tradição linguística na qual ele nasceu. Beneficiário na medida em que a língua lhe
dá acesso ao registro acumulado da experiência das outras pessoas. E vítima, na medida em que a língua confirma a crença de que a consciência reduzida é a única consciência, confundindo o sentido da realidade. Aldous Huxley, grande filósofo, né, em cerca do desenvolvimento da linguagem com a sua grande obra, As Portas da Percepção. Linguagem, lógica e mundo. A ideia em que as dificuldades filosóficas carrega dessas probabilidades de linguagem, que não é algo novo, gente. Os filósofos Leibniz e Spinoza já percebia isso na confusão do uso das palavras. E também antes deles tivemos Platão e Aristóteles e os filósofos medievais, através dessa dificuldade universal, também investigaram, né, esse problema também. A chamada virada da linguagem da filosofia, que ocorreu somente a partir do século XX, é justamente a tentativa dos filósofos em criar uma linguagem filosófica apropriada. Contudo, para muitos deles, né, desses pensadores contemporâneos, a própria filosofia é resultado de uma compreensão incorreta da linguagem, ou seja, esses filósofos contemporâneos começaram a readequar a linguagem filosófica, que antes tinha uma certa complexidade, e estão querendo colocar como uma linguagem, né, lógica, para que a gente possa entender toda a sua interpretação, funcionamento, né, sua partitura, todo o seu desenvolvimento, que é isso que eles estão fazendo, esses filósofos contemporâneos. Dessa forma, antes de nós perguntarmos o que é alma, Deus, ética ou natureza humana, devemos nos perguntar o que é a linguagem e qual a forma mais adequada de comunicar nossas percepções filosóficas, ou se isso é realmente possível. Uma das principais características da linguagem, segundo o filósofo Ludwig Stalin, é a sua primeira fase, é que de um lado temos um mundo com a sua multiplicidade de fatos e de outro lado a linguagem que tenta falar sobre esse mundo, ou seja, assim que necessariamente existe algo em comum entre o mundo e a linguagem, que seria a forma lógica. Por conseguir, só podemos então considerar válidas as proposições que estão realmente de acordo com os fatos do mundo, como, por exemplo, dizer que o vaso está sobre a mesa, enquanto se apoia quando se apoia, né, aponta, né, para um vaso que todos podem ver. Passo também a dizer que algo sem mostrar nada, porém, o que é digo deverá ser realmente posteriormente mostrado. Para que minha afirmação seja válida, somente as proposições desse tipo estão de acordo com a forma lógica do mundo e por isso mesmo também são válidas. Qualquer coisa diferente desse modelo lógico significa dizer que as coisas sem sentido estão tanto na filosofia quanto também na vida cotidiana. Sobre isso, Stalin afirmou que representar na linguagem algo que contradiga as leis lógicas é tão pouco possível quanto representar uma figura que contradiga as leis do espaço. De acordo com o filósofo, ele utiliza uma filosofia analítica, ele está analisando as coisas para poder realmente afirmar se isso tem uma lógica ou não. Então, Stalin desenvolveu a sua teoria a partir dessa filosofia analítica, onde ele vai realmente dizer e afirmar de acordo com a sua proposição que está sendo mostrada. Porém, esta delimitação aparentemente sufocante dos limites da linguagem não significa dizer que a filosofia deva se restringir a um tipo de linguagem científica, e sim que os filósofos devem passar a investigar novas formas de comunicação. Sobre isso, o próprio Ludwig Stalin afirmou que os filósofos são tentados a responder perguntas à maneira da ciência, o que é um erro, pois a ciência e a filosofia possuem diferenças fundamentais. De acordo com o filósofo Stalin, né, cada ramificação tem sua moda, sua linguagem apropriada para a gente poder entender tanto a ciência como a filosofia. Então a filosofia ela faz o quê? Ela faz uma ponte oralmente, uma linguagem apropriadamente para começar a decifrar essas coisas na sociedade, ou seja, na própria questão universal.
Jogo de linguagem, contexto e pensamento. Pela experiência cotidiana, sabemos que a maioria das pessoas pouco se importa com detalhes linguísticos, vivendo de acordo com suas crenças locais, falando sobre elas e de formas espontâneas. Contudo, quando os indivíduos levam seus discursos para outros cenários, seja social, técnico, cultural, filosófico, religioso, eles não conseguem mais se comunicar de forma coerente. Esse fato tem, consequentemente, né, muito mais complexidade que o mero dificuldade, né, de comunicação, pois trata-se também, gente, que como foi dito mais acima, da alimentação do próprio pensamento, ou seja, a pessoa começou a se realmente se adequar de acordo com aquele ambiente que vive ou de acordo com o que ele está sendo inserido. Então ele começou a buscar, né, certas linguísticas, certas linguagens que vai se modificando ao longo do seu processo. Antes ele utilizava uma linguagem cotidiana e hoje, como ele passou a conhecer o conhecimento da linguagem, ele começou a falar uma linguagem técnica científica. O conceito de jogos de linguagem desenvolvido pelo Stalin, né, em sua segunda fase, tornou-se uma das ilustrações mais conhecidas dessa dificuldade, ou seja, desse problema, diz que nós comunicamos tal como ocorre com os jogos, que significa dizer que a linguagem é governada por regras limitadas. Então, todo jogo tem uma regra. É a mesma coisa que está querendo dizer, que nossa vida tem regras. Assim, se eu convido alguém para jogar xadrez, estamos de acordo com as regras desse jogo. Se um dos jogadores quiser discordar das regras, ele precisa ser convencido e aceitá-la para que o jogo ocorra. Caso contrário, não há realmente um jogo de xadrez. Pode-se também dizer que até criar um novo jogo com novas regras, utilizando mesmas peças de tabuleiro, mas dificilmente não será xadrez, porque mudou as regras. Se mudou a regra, mudou o formato realmente daquele jogo. Então, a partir daí, Stalin utilizou muito essa metáfora do jogo do xadrez para poder realmente decifrar nessa filosofia da linguagem. A partir do momento que ele se apropria dessa filosofia analítica, que vai analisando as coisas, ele diz que através, como o jogo, como ele colocou, que é uma metáfora que ele diz, ele quer dizer que a gente já encontra as regras, as leis, normas, e a partir daí a gente tem que fazer o quê? Obedecê-las, porque se a gente mudar, vai mudar o contexto ali daquela forma. Assim, a própria filosofia, bem como qualquer discurso com pretensão da verdade, estaria apressionada no seu próprio jogo de linguagem. Não consegue ir além das próprias regras, não apenas da filosofia, gente, mas também todas as coisas são jogos de linguagem que fazem sentido apenas dentro das suas próprias regras. Dessa forma, as pessoas estariam realmente fazendo a mesma coisa, jogando jogos de linguagem que não fazem sentido fora das regras estabelecidas por elas mesmas. Não há uma verdade ou uma universalidade sobre a qual estão falando. Então, estão apenas presas em seus jogos de linguagem sem ter consciência disso. Stalin realmente decifra essa filosofia da linguagem através dessa metáfora do jogo do xadrez. Então, a filosofia da linguagem, principais autores. Durante o século XX, o filósofo inglês Bertrand Russell, 1872 a 1970, foi considerado um dos intelectuais mais importantes do seu tempo. A sua influência não se faz presente, né, apenas na filosofia da linguagem, da qual ele é considerado um dos pioneiros, mas também da matemática, na lógica da literatura e da epistemologia. Além disso, Russell, né, limitou né, a questão a questão politicamente das causas pacifistas e humanitárias pelo conjunto de suas obras, que inclui também a publicação da História da Filosofia Ocidental, e recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1950. Então,
Herbert Russell foi considerado um dos pioneiros da filosofia da linguagem, mas porém também ele é considerado entre outras áreas de conhecimento, como citei para vocês, e a partir desse momento esse grande filósofo ele ganhou esse prêmio Nobel em 1950, né, que foi retratado como um grande, né, parte da sua história de vida. Saindo de Russell, entramos de Ludwig Stalin, o filósofo austríaco Ludwig Stalin, 1889, né, a 1951. Recebeu suas primeiras experiências da filosofia com a orientação de ser outro grande filósofo, Herbert Russell, como falei para vocês, né, o único que tinha um temperamento tranquilo o suficiente a que atuar na personalidade insuportável e ignorante do jovem Stalin, que atualmente é reconhecido como um dos grandes gênios criativos do século XX. Russell não apenas suportou Stalin e lhe ensinou pacientemente tudo o que sabia, mas também lhe apoiou de todas as formas na sua produção filosófica, atentando, né, que o jovem gênio seria o prosseguimento, né, de suas ideias. Esses grandes movimentos filosóficos iniciados por Russell e Stalin e outros ficou conhecido como a filosofia analítica, como acabei de falar para vocês, né? Tanto como Russell e Stalin, e tem outros filósofos também que a gente vai citar, eles utilizaram essa filosofia analítica que tem entre as suas bases a filosofia da linguagem. A filosofia analítica, a gente já está dizendo, analisar as coisas, analisar o percurso e fundamentar elas para poder realmente chegar num ponto de consenso. Saindo de Stalin, entrando também, né, com esse grande filósofo, Gottlieb Frege. Né? Frege, as ideias desse filósofo alemão, 1848 a 1925, são fundamentais para o desenvolvimento da filosofia do século XX. Podemos também até mesmo ser consideradas os marcos iniciais da filosofia analítica, influenciado definitivamente pela filosofia da linguagem. Além disso, foi responsável por inovações conceituais no campo da lógica e da matemática e também da epistemologia. Talvez, né, por isso tenha declarado que todo bom matemático tem um pouco de filósofo e todo bom filósofo tem um pouco de matemático. Sobre o sentido e a referência do seu mais conhecido trabalho, onde o filósofo questionou, né, a relação da igualdade, sendo considerado praticamente um clássico da filosofia da linguagem. O artigo faz parte do seu livro lógico, que é a filosofia da linguagem, Gottlieb Frege. E agora entramos com John Searle, 1932, um dos filósofos americanos que traduziu analiticamente e se destacou por enfatizar as relações entre a filosofia da linguagem e a filosofia da mente, apontando assim a integração como indissociável. Um dos pontos relevantes de Searle é que a filosofia da linguagem, da forma feita por alguns filósofos, considera que a dificuldade filosófica poderia ser resolvida apenas pelos esclarecimentos lógicos e significado das palavras. Discordando abertamente dessa perspectiva, Salim acredita que o seu ponto de vista, por demais lógica, desconsidera que a linguagem também é resultado de características biológicas da mente. Portanto, qualquer estudo acerca da linguagem deve ser considerado a forma como a mente processa a realidade. Então, ele começou a utilizar dentro da filosofia da linguagem, que é chamada essa filosofia da mente, se apoderando do processo da mente de cada pessoa, onde vai se retratar as representações imaginárias dessa pessoa, que é isso que ele quer dizer. Então, John Searle, ele acredita que a partir do momento que a gente representa isso e coloca isso em prática, que vai levar a comunicação em ação dessa filosofia da linguagem, que mais na frente ele colocou dentro especificamente do seu estudo como filosofia da mente. Então, as considerações finais que, a partir do momento que a filosofia analítica ganhou força como esses vertentes filosóficos contemporâneos, assumindo também uma tese de que a lógica criada por Frege e Russell poderia realmente esclarecer ou mesmo solucionar as principais dificuldades da filosofia. Bertrand Russell, Gottlieb Frege, Ludwig Stalin são considerados os primeiros filósofos analíticos voltados principalmente para a investigação da linguagem. Então,
A filosofia da linguagem é uma das ramificações da filosofia analítica e considera também a filosofia que não pode ser mais prosseguida sem considerar os fenômenos linguísticos. Em outro meio, os filósofos foram igualmente importantes para a filosofia da linguagem, entre eles Edvard Moure, Rudolf Kant e o Edkine, que mais expor, né, aqui as ideias que tornaria o post muito extenso, e podemos também caracterizar isso como uma questão introdutória da filosofia da linguagem. Esses grandes filósofos também fizeram parte dessa parte da introdução, né, dessa ramificação da filosofia. E a partir daí, John Searle tem o objetivo de mostrar a relevância da filosofia da linguagem nos dias de hoje, sua relação com a filosofia da mente. Ou seja, ele faz uma abordagem na questão analítica no tocante dos temas polêmicos, como a inteligência artificial, que ele utiliza muito na sua grande obra, que é a filosofia da mente, que é uma relação da filosofia da linguagem. Então, tudo isso, gente, é a base, né, se desenvolveu desses autores, né, da filosofia da linguagem. Então, dentro da filosofia da linguagem, tem a filosofia da mente e a filosofia analítica desses grandes autores. Então, até a próxima, fica com essa grande palavra, o começo.